Boa noite, meu querido amigo, meu querido irmão. Está começando agora mais uma das nossas celebrações de quarta-feira aqui na Primeira Igreja Batista de Aperibé. Com muita alegria, com gratidão no coração, eu te convido a louvar ao Senhor nesta hora com a canção ministrada pelo irmão Elias e pela irmã Mary. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me leva pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, glória a Deus. Nós rompemos em fé. E nós rompemos em fé porque cremos no Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 15, verso 6: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Com esta crença, com esta confiança em Deus, eu te convido a falar com Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor esteja cuidando de nós, que o Senhor esteja conosco, esteja nos usando, ó Pai, e que em nome de Jesus cada casa, cada lar que nos acompanha nesta hora esteja recebendo a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença, que a Tua mão, que o Teu poder esteja sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, Pai. Nós clamamos com fé, pois nós cremos no Senhor e nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos forças, dá-nos, ó Pai, sabedoria, dá-nos, ó Pai, condições para vivermos este tempo que estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Agora aí da sua casa, eu te convido a fazer a sua oração.
faça você com as suas palavras, crendo em Deus, coloque diante do Senhor a sua vida, a sua família, você, enquanto o irmão Elias e a irmã Mary estarão ministrando a próxima canção. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Nós temos um Deus do impossível. Nós temos um Deus que é capaz de fazer coisas maiores e melhores do que tudo aquilo que pensamos, que imaginamos. E nessa hora eu te convido a, com fé, conversar sobre a palavra de Deus. Nós que estamos num caminhar sobre a fé, nós estamos construindo uma ideia de fé em nossas ministrações, e fé para podermos sobreviver, e mais ainda do que sobreviver, para podermos viver os tempos que estamos passando. E como a gente começou no domingo, a gente começou a falar sobre Abraão, porque quando a gente fala sobre fé, um nome logo nos vem à mente, nos vem à memória, que é o nome de Abraão, o pai da fé. E a gente começou no domingo conversando sobre um episódio da vida de Abraão, e hoje eu te convido a conversar sobre um outro episódio da vida de Abraão, que está uma página depois daquele.
Eu te convido a voltar no capítulo 15 de Gênesis, no verso 6, que diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Aí agora o verso 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o rio, o Eufrates. Amém? Só até aqui, até o verso 18. E o que isso está falando conosco? Que episódio de fé é esse? Abraão, seus irmãos se lembram, Abraão recebe um chamado de Deus. No início do capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama Abraão e Deus fala com Abraão. Eu te convido a ler o capítulo 12, o verso 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedece. E para a gente parece apenas 2, 3 capítulos, mas cronologicamente falando, desde que Deus falou com Abraão para Abraão sair da casa do pai dele, até o texto que nós lemos hoje, muitos e muitos anos haviam se passado. Abraão já havia ido para o Egito, já havia se desentendido com seu sobrinho Ló, ou melhor, o seu sobrinho havia se desentendido com ele, havia o abandonado. Abraão, como a gente viu no domingo, havia se envolvido em uma guerra para poder resgatar o seu sobrinho. Não foi algo que aconteceu em seguida, foram anos e anos. Abraão ouviu a palavra de Deus e Abraão obedeceu a palavra. Ele começou a guiar a vida dele por aquilo que Deus falou. Só que o tempo passou e Abraão não viu o que Deus falou acontecer. Isso é muito interessante para a gente conversar hoje sobre fé, porque o tempo passou na vida de Abraão, anos e anos se passaram, e Abraão continuava obedecendo o que Deus falou, mas sem ter prova alguma de que aquilo que Deus falou iria acontecer. Se alguém parasse Abraão no passado e perguntasse: você está vindo da onde? Ele responderia: eu estou vindo da casa do meu pai. E está indo para onde? Para uma terra que Deus vai me mostrar. E que lugar é esse? Não sei. E por que você fez isso? Deus me falou. E que Deus é esse? Como é que é o nome dele? Não sei. E aonde que é o templo dele? Não tem. E qual é a imagem dele? Ele não tem imagem. Todo mundo ia chamar Abraão de louco. A fé de Abraão estava no limite do absurdo, porque ele estava seguindo uma palavra que Deus deu a ele, havia vários anos, e ele não havia mudado a sua vida daquilo que Deus falou. Isso é interessante para os tempos que nós estamos vivendo, porque às vezes Deus nos dá uma palavra, às vezes Deus fala conosco, mas porque aquilo não acontece de imediato, porque aquilo não acontece na hora que a gente quer, na hora que a gente espera, a gente logo se questiona: cadê Deus? Cadê Deus? Por que não aconteceu? Deus não falou? Então por que não está acontecendo? Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para a vida de Abraão, Abraão
continuava a obedecer. Abraão não via a prova de que ia alcançar o que Deus falou, mas Abraão não precisava ver essa prova para continuar crendo em Deus. Por isso o verso 6 vai falar que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Que justiça é essa que Abraão experimentou ao crer em Deus? A justiça de fazer a vontade de Deus. A fé nos leva a fazer a vontade de Deus. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que num primeiro momento pareça que eu não esteja alcançando. E essa oração, ou esse capítulo 15 de Gênesis, é muito interessante porque isso me lembra muito algumas orações que a gente faz. Porque parece que quanto mais Abraão obedecia a Deus, mais longe ele se encontrava daquilo que Deus falou que ele ia alcançar. Talvez você já passou por isso, ou talvez você já esteja passando nesse momento por isso. Parece que em alguns momentos da vida a gente ora, a gente obedece, a gente está fazendo a vontade de Deus, está buscando a Deus, mas a gente parece que não alcança. Parece que a gente faz e a gente não chega. A gente ora e a situação parece que não se resolve. É sobre isso que a gente está conversando hoje, porque a fé em Deus é uma fé que ela alcança o limite do absurdo, porque mesmo quando a situação não se resolve, mesmo quando eu não consigo ver se eu vou alcançar ou não, a minha vida continua a ser guiada por aquilo que Deus falou. E isso é muito interessante ainda, porque nós vivemos em um tempo onde algumas pessoas parecem que andam buscando a voz de Deus, e hoje em dia, com a facilidade da tecnologia, com as transmissões online, a gente anda buscando a voz de Deus, e a gente hoje assiste uma mensagem, e aí amanhã a gente quer assistir outra, porque a gente quer ouvir Deus falar, porque Deus tem que falar. Se Deus falou ontem, Ele tem que falar hoje, tem que falar amanhã, e tem que continuar falando eternamente. Só que é interessante na vida de Abraão que Deus falou com Abraão: faça isso. Muitos e muitos anos depois, Abraão continuava fazendo aquilo. Abraão não precisou ficar buscando, Deus, agora, como é que é? Fala de novo, eu preciso... Não, Abraão tinha confiança em Deus, Abraão tinha fé em Deus, e por isso Abraão experimentou a vontade de Deus. Essa é a justiça. O que é a justiça que vem da fé? É experimentar na nossa vida a vontade de Deus, é fazer da nossa vida a vontade de Deus. Por isso que Abraão consegue continuar a obedecer a Deus, mesmo sem provas, se ele iria alcançar ou não. Porque se eu preciso de provas para saber se eu vou alcançar ou não, então eu não tenho fé em Deus. Eu tenho conhecimento. A prova nos dá conhecimento, porque a fé, ela independe de provas. A fé está na confiança, na convicção que temos em Deus, na convicção que temos daquilo que Deus falou conosco. Se Deus te mandou caminhar, se Deus te mandou fazer algo, faça. Continue a fazer, continue na posição que Deus te mandou ficar. Mas parece que a situação não mudou, mas parece que eu não alcanço, mas parece que só piora. Continue. Mas por que continuar? Pelo que Abraão experimenta depois. Porque Abraão estava conversando com Deus, e Abraão estava abrindo seu coração a Deus. Abraão estava questionando: Senhor, como posso saber que eu tomarei posse daquilo que o Senhor falou que eu vou tomar posse? Como posso saber que eu vou alcançar aquilo que o Senhor falou que eu vou alcançar? Abraão não estava desrespeitando a Deus, não estava ofendendo a Deus. Abraão estava abrindo seu coração. Por quê? Porque ele estava obedecendo. Abraão estava fazendo o que Deus falou para ele fazer.
Mas passaram-se vários e vários anos e ele se viu num momento aonde ele não sabia se ele conseguiria sobreviver até alcançar o que Deus falou. E aí Deus faz uma aliança com Abraão. Eu acho lindo esse texto. Eu acho lindo porque qual é a aliança que Deus faz com Abraão? O que Deus está falando com Abraão? Deus fala com Abraão para pegar alguns animais, partir ao meio e colocar no chão, as duas partes separadas. E isso era algo cultural da época. A cultura dos dias de Abraão, antes de existir a aliança, antes de existir os contratos, quando as pessoas faziam pactos umas com as outras, faziam alianças umas com as outras, elas faziam dessa forma: mandavam pegar um animal, partir ao meio, colocar as duas partes assim no chão, com um caminho entre as duas partes, e passavam entre aquele animal, entre aquele caminho, com as mãos para cima, falando: que aconteça comigo igual ou pior este animal se eu não cumprir o que eu estou prometendo. Isso era cultural da época. Então Deus está falando com Abraão assim: prepara um contrato para eu assinar, Abraão. Você me obedeceu até aqui, sem prova alguma de que eu realmente vou fazer o que eu falei que eu vou fazer. Então agora prepara um contrato para eu assinar. E Abraão prepara. Mas quando a gente chega no verso 11 e 12, eu queria que você imaginasse essa cena: um senhor já de idade no meio do deserto, com um cajado na mão, tocando os abutres, tocando as aves que vinham tentar comer aqueles animais que ele tinha colocado ali. E aquilo foi anoitecendo e ele continuava ali até que ele se cansa. Ele começa a ficar com sono. E o verso 12 nos diz que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Que trevas são essas? A gente viu outro dia que o oposto da fé não é a dúvida, mas sim o medo. E aqui, nesse cenário meio complexo, meio complicado, Abraão sentiu medo. O pai da fé, eu creio que sentiu medo, porque ele não tinha garantia alguma de que Deus estava realmente cumprindo o que Deus falou com ele. Muitos anos haviam se passado, e agora ele estava no meio do nada, no meio do deserto, com animais, tocando os abutres, e ele começou a sentir medo de que a vida dele estava sendo desperdiçada. Talvez eu tenha gasto a minha vida por nada, porque Deus falou, eu acreditei, e eu fiz tantos anos o que Deus falou, mas eu não alcancei até hoje. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Será mesmo, meu Deus? E ele começou a sentir medo. Mas no mesmo momento que ele sentiu medo, a palavra diz que Deus veio e Deus passou entre aqueles animais. Em outras palavras, o que a Bíblia está nos falando é que Deus passou ali, demonstrando a Abraão que aconteça o mesmo comigo, ou pior, se eu não cumprir na sua vida o que eu prometi. E Deus pode fazer isso porque o que Ele falou acontece. E isso é muito interessante para os dias que estamos vivendo, porque ter fé em Deus implica em acreditar em Deus e acreditar que Deus acredita em nós. Abraão, ele obedeceu, ele ouviu e obedeceu, mas ao longo desses anos de obediência, a vida dele não foi fácil. Ele não teve uma vida fácil, uma vida tranquila. Abraão não creu em Deus e logo conseguiu fazendas, empresas, carros e vida boa. Não, Abraão creu em Deus e Abraão continuou a viver normal, só que agora guiado pela palavra de Deus. E Abraão continuou a enfrentar os problemas dessa vida de forma normal, mas a diferença é que agora Abraão tinha convicção de que com problema ou sem problema, Deus estava com ele. E Deus já havia falado com ele o que ele deveria fazer. E então, após anos e anos obedecendo a Deus, Deus então confirma para Abraão: Abraão, agora eu estou fazendo uma aliança. E você ouviu a minha voz e você me obedeceu. Agora eu estou fazendo uma aliança de que eu estou te provando que eu vou cumprir o que eu falei.
Isso é muito interessante para a gente, isso é muito bom para a gente, porque a fé, ela é a justiça no limite do absurdo. Porque sabe quando você vive algo que você não quer viver? Sabe quando você passa por uma situação que não é o que você quer? Você enfrenta situações, você enfrenta determinados problemas que você não queria passar por aquilo. Aquilo está fazendo mal, você não queria agir assim. Como por exemplo, quando alguém te ofende, a sua vontade é ofender de novo, é revidar, é dar o troco. Quando alguém faz algo contra você e a sua vontade é pagar na mesma moeda. Ou quando a vida te joga em situações que você não esperava, mas você não se planejou para aquilo, mas você lutou, você programou, você preparou, e agora você está passando por coisas completamente diferentes. O que fazer? Como manter a fé nesse momento? Fazendo como Abraão. Deus, eu posso não estar entendendo, eu posso não estar concordando, eu posso querer até fazer de outra forma, mas se é isso que o Senhor falou que é para eu fazer, então é isso que eu vou fazer. E às vezes isso beira o absurdo, às vezes isso chega a situações completamente complicadas. Tem uma história nos Estados Unidos, talvez você já ter ouvido falar do Ministério Vineyard. E o testemunho do líder desse ministério, do rapaz que fundou esse ministério, é que na cidade dele tinha um pastor muito conhecido, muito querido em toda a cidade. E em determinado dia chegou um rapaz naquela cidade e o rapaz queria recomeçar a sua vida, queria começar do zero, não tinha onde morar. O pastor cuidou daquele rapaz, o pastor adotou aquele rapaz, colocou aquele rapaz na casa dele e começou a ensinar aquele rapaz. E os anos se passaram, e um belo dia o pastor estava na igreja. Quando ele volta para sua casa, ele chega em casa e encontra a sua filha morta, porque aquele rapaz que ele abriu as portas da casa dele, havia abusado da filha dele e matado a filha dele. Na mesma hora o pastor sai correndo para tentar encontrar esse rapaz, e o pastor encontra esse rapaz antes de qualquer outra pessoa encontrar o rapaz. E o pastor, ele conversa com aquele rapaz, leva aquele rapaz à justiça, faz aquele rapaz se entregar, e todos os dias na cadeia o pastor vai lá visitar aquele rapaz e pregar o evangelho para aquele rapaz, e antes de morrer aquele rapaz realmente se converte. E essa história se tornou tão absurda que ela se tornou notícia nos Estados Unidos inteiro na época. E o rapaz que morava na mesma cidade, ele não gostava de igreja, ele não concordava com a igreja, ele não concordava com nada de igreja. Ao ouvir essa história, ele procurou esse pastor, ele conversou com esse pastor, e esse testemunho, esse absurdo de vida pela fé, pela justiça de Deus, transformou a vida daquele rapaz e fez aquele rapaz criar um ministério que hoje abençoa o mundo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente pode não entender o tempo, às vezes a gente pode não entender a situação que nós estamos passando. Nós estamos em um momento com um vírus assolando o planeta inteiro. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver a esse vírus, eu não sei se a minha família vai conseguir não ser atingida por esse vírus. O que eu sei é que enquanto eu estou aqui na terra, eu devo continuar a andar por aquilo que Deus falou comigo, independente se eu for atingido ou não, se o vírus me alcançar ou não. Se eu continuar a viver segundo o que Deus falou comigo, o próprio Deus se compromete a fazer exatamente o que ele falou, porque é isso que Abraão experimentou. Quando a nossa fé, ela deixa de ser palavras, quando a nossa fé, ela deixa de ser apenas uma fé de celebrações, ela se torna uma prática de vida, então a gente consegue experimentar o que Abraão experimentou. Sabe o que é ter a fé de Abraão? Ter a fé de Abraão é ter a sua vida guiada por aquilo que Deus falou com você, é não ficar pulando de galho em galho procurando novas palavras, é saber: se Deus falou isso, é por isso que eu vou andar.
até ele falar outra coisa, eu não vou sair correndo, eu vou fazer o que ele falou. Se Deus mandou eu ir para lá, eu vou para lá. Ah, mas eu não sei se eu vou chegar, mas eu não preciso saber, porque eu preciso fazer é continuar a fazer o que Deus falou para eu fazer. Porque quando a gente vive dessa forma, a gente consegue experimentar o que Abraão experimentou aqui no final do capítulo 15. O próprio Deus se manifesta e fala: verdadeiramente, você é um filho fiel. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar que o justo viverá pela fé. E ele está falando baseado nesse trecho do livro de Gênesis. O justo, ele vive no lugar correto, naquilo que Deus colocou ele para fazer. O justo não vive pelas circunstâncias, não vive pelos ventos, não vive pelos outros, vive pela fé que ele tem em Deus. Vive da forma correta. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue experimentar isso que Abraão experimentou. Se não nessa vida, na outra. Se não aqui, mas na glória, a gente consegue ver Deus se manifestar e falar: meu filho, eu estou com você. Essa morte não pode parar, essa vida, não pode parar as pessoas que têm fé. Esse mundo não pode parar as pessoas que têm fé. A morte não para as pessoas que têm fé, porque as pessoas que têm fé, elas são movidas pela palavra. Por isso que umas celebrações atrás a gente conversou aqui falando que a fé é o guia, porque nós somos movidos pela palavra. A fé em Deus, ela faz com que a gente consiga experienciar essa aliança com Deus. E o meu maior medo, meu maior temor é que eu me perca ao longo do caminho. O meu maior medo é que ao longo do caminho do que Deus falou e da realidade, de alcançar o que Deus falou, eu vá para um lugar onde Ele não falou. Eu desista, eu perca a fé. Essa noite eu te convido a não perder a fé. Queria chamar o irmão Elias e a irmã Mary para ministrar mais uma canção. Enquanto eles estão ministrando mais uma canção, eu te convido a pensar na sua vida. Reflita sobre aquilo que Deus já falou com você. E reflita onde você está hoje. Você está realmente fazendo o que Deus falou para você fazer? Você está realmente cumprindo com aquilo que Deus falou? Porque senão, ainda há tempo, ainda há esperança. Então nessa hora, nessa noite, enquanto o irmão Elias e a irmã Mary ministram essa última canção, coloque a sua vida diante de Deus e com fé avalie aonde você está indo, como você está vivendo, para que você possa experimentar a verdadeira aliança com o Senhor. Amém? Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito persistiu, que não sairia dali sem tua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar.
sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu que não sairia dali sem tua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir.